Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li durante o mês de maio. Antes de começar o vídeo, deixa eu só dar alguns recados pra vocês, que geralmente eu falo no final do vídeo, mas hoje eu quis falar no início. E é isso aí. O primeiro recado é que a gente tem um grupinho no Telegram, então se você quiser participar, o link tá aqui embaixo. Lá a gente conversa, bate papo, fala sobre a leitura conjunta, que aliás está rolando, do livro Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Então se você quiser participar, entra no nosso grupinho, que lá a gente discute um pouquinho em datas específicas, tem um cronograma, enfim, a gente conversa bastante. O outro recado é que se você quiser comprar qualquer livro que for citado aqui no vídeo ou qualquer outra coisa, no site da Amazon tem um link aqui embaixo, que você comprando com o meu link, eu ganho uma pequena comissão sobre a sua compra e você não paga mais nada por isso. Então é meio que uma forma de você estar me ajudando este canal. E o último recado é que eu tenho um canal lá na roxinha, onde eu faço lives, sprints de leitura, a gente conversa bastante. Por lá vocês ficam sabendo também sobre alguns podres da minha vida. Então assim, é muito bom. O link tá aparecendo aqui na tela, então me segue por lá também. E é isso, esses foram os recados. Bom, durante o mês de maio eu li 4 livros, então basicamente todos já foram falados aqui, mencionados em algum momento aqui no canal. Bom, vou começar falando aqui do primeiro livro que eu li, que foi Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Eu gravei um vlog de leitura pra eles, como eu disse, tá mais detalhada a minha opinião aqui neste vlog. Então vou falar aqui de maneira geral o que eu achei do livro. E eu já vou começar dizendo que foi o livro favoritado 5 estrelas. Foi o livro que eu mais fiz marcações na minha vida, então vocês podem ver aqui que eu marquei bastante. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Kate e do Christopher. O livro já começa assim com os dois fugindo da cidade onde é que eles moram, porque a Kate estava num relacionamento abusivo, então eles fogem assim no meio da madrugada e vão para uma cidade que é um pouquinho mais distante, um pouquinho mais abandonada, uma cidade assim menorzinha, né? E aí eles começam morando num hotel, né? A Kate começa a procurar um emprego, o Christopher vai começar numa escola nova, então a gente vai começar acompanhando aí toda a adaptação deles nessa cidade nova, até que depois de um tempo, mas assim, no comecinho do livro ainda, o Christopher desaparece por 6 dias e aí ele aparece no meio da noite, saindo de um bosque. E aí quando ele é encontrado, ele é questionado, né, por que ele tava naquele bosque, como que ele foi parar lá, se alguém levou ele pra lá, quem que salvou, quem ajudou ele a voltar de lá, né? Só que o Christopher não se lembra de nada. E aí ele volta de uma maneira assim meio estranha, algumas coisas começam a acontecer que envolvem ele e as pessoas que estão em volta dele. E é isso. Não posso contar com mais detalhes assim as coisas que acontecem com ele, porque daí seria já spoiler sobre o livro. Mas de maneira geral foi um livro que me agradou bastante, né? Esse autor aqui, o Stephen Chbosky, é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível, que foi um livro que eu gostei bastante. Então eu pude confirmar com Amigo Imaginário, assim, com toda certeza, que eu gosto da escrita do autor. Um ponto negativo, assim, que eu não curti muito na história foi o fato da resolução demorar a acontecer. Ou talvez da resolução ter começado a ser resolvida, desenvolvida, assim, na metade do livro. Porque, assim, mais ou menos na metade do livro, a história começa a andar pra resolução final, assim, do problema, né, que envolve, assim, toda a trama, só que aí fica nisso de resolver desde a metade do livro. Então assim, é um livro que é grande, ele tem 767 páginas, então metade dele é praticamente um outro livro inteiro. E aí ele fica nessa de resolver e acontece um empecilho e não deixa ele resolver. Aí ele vai e tenta resolver de novo, só que acontece outra coisa. E fica nessa assim da metade do livro até o final. Então isso acabou cansando um pouquinho, porque tipo, eu tava lendo e eu falava, já sei que esse não é o final, porque tem muito livro pela frente, entendeu? Mas apesar dos pesares, foi um livro que eu favoritei, então isso não tirou o mérito da história, não fez eu gostar menos do livro. Então assim, o Stephen Chbosky está de parabéns. Se você quiser saber mais detalhes, minhas reações, assim, assiste o vlog que tá bem legal. E tá cheio de unboxing também. E agora, se eu vou falar de um livro que me deixou com pensamentos conflituosos, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Acho que é assim que se pronuncia o nome da autora. Porque assim, eu fui pra esse livro com expectativas bem altas, então talvez seja um ponto, assim, a se considerar na minha avaliação. Bom, esse livro aqui vai contar a história do Connell e da Marianne. Os dois vivem na Irlanda e a Marianne vem de uma família rica, assim, tanto que a mãe do Connell trabalha pra família da Marianne, né? Só que a gente já percebe que a família dela é meio estranha, assim, em alguns sentidos, e aí isso vai ser explicado ao longo do livro. Os dois estudam na mesma escola, né? E aí, pelo fato da mãe do Connell trabalhar pra família da Marianne, ele acaba tendo um contato mais próximo com a Marianne do que ele tem na escola. Então eles começam a se conhecer ali e se envolver romanticamente por conta disso. Só que eles decidem esconder
ou basicamente um deles decide esconder essa situação, até porque a Marianne, ela é vista como a estranha, assim, no colégio, no ensino médio, e o Connell é mais um garoto popular. Então eles ficam ali se envolvendo romanticamente, só que no secreto. E aí o livro dá um salto, né? A gente começa a acompanhar o casal na faculdade, só que os papéis meio que se invertem. Como eles vão cursar em outra cidade, a Marianne tá longe da família dela e tá longe das pessoas que viam ela de uma maneira estranha, né? Da escola, daquela cidade. Então ela tem mais liberdade pra ser ela mesma, ou quase isso, né? Tentar ser ela mesma, assim. Ser uma pessoa normal, já que na escola ela era vista como uma pessoa estranha. E o Connell acaba ficando mais retraído, assim, na dele, mais tímido nessa faculdade. Então meio que os papéis se invertem. E eles voltam a se relacionar na faculdade. E apesar dos dois serem parecidos, assim, em alguns aspectos, eles têm uma certa dificuldade de comunicação, e foi algo que a autora tentou até passar na escrita dela, né? Que pode ser algo, tipo, que te confunda muito, porque me confundiu logo no início, porque ela não separa as falas dos personagens com aspas ou travessão. Então fica ali jogado no meio da escrita e tu tem que entender. Então ela meio que quis retratar isso, a falta de comunicação dos personagens aqui na escrita dela. E foi algo que eu demorei pra perceber, assim, não foi instantâneo. Mas quando eu percebi, fez todo sentido pra mim, né? E aí essa falta de comunicação deles, assim, meio que complica tudo, o fato deles ficarem juntos no final das contas. Complica tudo na real, né? Até porque um fala uma coisa, aí o outro entende outra, então fica assim, ó. Porém, esse livro talvez não tenha funcionado tão bem pra mim. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. Talvez por conta de expectativas em si. Até porque quando a gente começa a ler um livro, a gente acaba criando expectativa em cima do personagem e esperando, assim, uma evolução, assim, deles ao longo da história. Então não foi isso, assim, de certa forma que aconteceu nesse livro. E aí, no final das contas, eu fiquei pensando assim, cara, o que essa autora queria, o que essa história queria e o que ela tá produzindo em mim. Porque eu terminei esse livro da mesma forma que eu comecei, assim, com sentimentos conflituosos. Então eu acho que esse livro não funcionou pra mim, mas talvez funcione pra você. E se você tá com interesse de ler essa história, assim, não vá pensando assim que é um romance, que é um clichê, porque assim, nesse livro nem tudo são flores, né? Então a autora quis retratar os relacionamentos, assim, entre pessoas na sua realidade ao extremo, assim, né? E mostrar, assim, até onde as pessoas podem ir, assim, pra se fazer ser reconhecido, né? Por tentar se preencher de alguma forma, assim, às vezes se submetendo a situações pra ver se, tá, vou fazer isso que talvez eu seja normal. Então, realmente, assim, são pessoas normais, a autora tenta mostrar a realidade, né? Que nem tudo, assim, nem todo relacionamento é bonitinho, assim, que as pessoas precisam ser reais. Então, assim, é um livro bom, de maneira geral, apesar da minha nota 3,5 estrelas, é uma nota boa, tá? Mas é um livro que talvez não tenha funcionado pra mim, mas funciona pra diversas outras pessoas, até porque esse livro é favoritado de muita gente. E assim, eu vou tentar ver a série de TV pra ver o que acontece aí, né? Como é que funciona comigo. E é isso, então eu acho que eu consegui explicar mais ou menos assim o que eu achei de Pessoas Normais. Ficou meio doida assim, mas acho que eu consegui explicar. Até porque esse livro ficou confuso pra mim também. Bom, então outro livro que eu acabei pegando pra ler foi O Julgamento do Dr. Santiago. Eu li ele no Kindle, então vou deixar a capa dele aqui em cima. Foi um livro em parceria com a editora Black Noir. Ele tá no Kindle Unlimited, se você quiser estar adquirindo ele. Ou se você não tem o Kindle Unlimited e quiser adquirir ele tá na faixa de 2 e pouco, assim, na Amazon, tá bem baratinho. Então acho que vale a pena você estar adquirindo e tendo essa experiência. É um livro nacional. O livro, assim, ele já começa numa cena que tá um dos personagens principais, o Osmio. Ele tá algemado na carroça de uma Kombi, assim, junto com outra pessoa que a princípio ele não sabe quem é, e ele também não sabe como que ele foi parar ali. E pra ele sair daquela situação e entender, né, por que ele tá ali também, tem um bilhete no casaco dele que vai explicar tudo e vai ser meio aí que uma chave pra ele tá saindo dessa situação. Fora isso, o livro envolve muitas histórias, muitas narrativas, assim, paralelas a isso, que envolvem pautas importantes de serem discutidas. Mas num resumão, assim, o livro vai falar muito sobre o perdão, sobre julgar o outro, reviver histórias e feridas que ainda não foram curadas. Então, assim, o julgamento e as leis são muito questionados ao longo desse livro. Foi uma história, assim, que me agradou. Tiveram alguns pontos, assim, que eu não curti tanto na história, né? Tipo, algumas situações irreais que aconteceu com o personagem e algumas atitudes, assim, do Osmio. As situações que foram pautadas, assim, talvez pudessem ter sido exploradas de maneira mais profunda. Mas, de maneira geral, foi um livro que também me agradou e eu também dei 3,5 estrelas pra ele. E, por último, eu li A Garota do Lago, que foi o livro de leitura conjunta aqui do canal. Foi a nossa primeira leitura conjunta aqui do canal. Eu também dei 3,5 estrelas pra ele.
E foi um livro que eu fui com altas expectativas, até porque eu via muita gente falando bem dele. É um livro que tá sempre baratinho também, ele sempre dá 12 e pouco. Eu dei a sorte de pegar ele por R$8,30, então acho que valeu a pena eu ter lido ele. A gente teve uma live de discussão aqui no canal sobre esse livro, então a gente pôde abordar assim diversos pontos assim mais pausadamente, né? Como eu falei, no nosso grupinho do Telegram, a gente foi levantando várias suspeitas, criando várias teorias assim, e foi engraçado, até porque teve gente que terminou esse livro antes, né? Não foi lendo assim nas partes certinhas, seguindo o cronograma, e aí a gente criava teorias, então eu ficava imaginando, cara, esse pessoal já sabe qual que é a verdade e a gente tá aqui assim, ó, igual bobo. Bom, esse livro aqui vai ser uma investigação sobre o assassinato dessa menina aqui do lago, que é a Becca. O primeiro capítulo do livro já é a cena assim do crime, então a gente fica bem intrigado assim com a situação, sobre quem foi que matou ela, a forma como tudo aconteceu, até porque a Becca tava na casa dela e ela abriu a porta pro assassino, então a gente começa a suspeitar que seja alguém que ela conhece. E aí o livro, ele também é narrado sobre a perspectiva de duas pessoas, que é a Becca, né? A gente acompanha o passado, então cada capítulo tem lá em cima, assim, um ano antes da sua morte, 6 meses antes da sua morte, o dia de sua morte. Então a gente vai ficando ansiosa, assim, né? E foi um ponto, assim, que me deixou mais ansiosa, mais aflita. Foram os capítulos da Becca que eu mais gostei, assim. Já vou adiantar pra vocês. E a outra perspectiva que a gente tem aqui é da Kelsey, acho que é assim que se pronuncia, que é uma jornalista que está fazendo a investigação ali daquele caso. E aí a gente tem essas duas perspectivas, né, da Becca no passado e da Kelsey no presente. E quando a Kelsey começa a narrar, a gente percebe que alguma coisa aconteceu com ela, né, até porque ela estava afastada do trabalho, e quando ela volta, mandam justamente ela pra investigar esse caso. Então já é uma questão a mais, assim, né, outra dúvida que o autor deixa na nossa cabeça, por que justa a Kelsey e o que aconteceu com ela. E quando a Kelsey chega nessa cidade onde a Becca foi assassinada, ela começa a perceber que tem pessoas que estão atrapalhando um pouco a investigação de andar. Então eles querem dar uma conclusão para esse assassinato da maneira mais confortável. Então calma aí, tem alguém querendo que o assassino não seja revelado. E aí a história basicamente é essa. O que eu não curti tanto nesse livro aqui foram as partes da Kelsey, até porque é uma parte assim mais cansativa, onde ela descreve muitos cenários, o autor tem disso, né? Fica escrevendo muitos cenários, então a gente tá ansioso pra saber da investigação, meu filho. E também quando a Kelsey chega nessa cidade, ela faz amizade muito rápido com as pessoas, e as pessoas ficam de maneira muito aberta, assim, pra ela, né? Saem revelando tudo de uma vez só. Tipo, a mulher acabou de chegar na cidade, a gente não conhece ela direito, apesar dela ser uma jornalista de uma revista famosa, as pessoas já vão jogando, assim, tudo pra cima dela. Então, foi algo, assim, que eu fiquei meio, né? Tipo, a investigação tá rolando ali, ninguém consegue descobrir nada, mas aí quando a Kelsey chega, todo mundo começa a contar tudo. Então, as pessoas começam a revelar segredos, assim, né? Dar coisas que eram confidenciais da investigação pra uma jornalista. Então, tipo assim, eu fiquei meio assim. E o final do livro, como algumas pessoas já tinham me falado, me deixou, assim, com muita raiva. Com muita raiva, porque, olha, tipo, eu fiquei com raiva porque, assim, ó, Charlie, por favor, o que você fez aqui? Tu cagou pro final. Talvez tenham pessoas que gostem desse final, mas eu não curti. Até porque eu já li outros livros nesse estilo, né? Então o final acaba sendo um pouco raso, assim, pra mim. Talvez também porque tenha sido a primeira obra do autor, não sei. Mas o final me soou mais, assim, como uma preguiça do autor. Acho que foi a maneira mais confortável que ele teve de dar uma solução, assim, pra aquele assassinato. Mas enfim, foi a maneira mais confortável que o autor achou de escrever. Então, ok. Só tenho que aceitar isso. Então, basicamente, essas foram as minhas leituras do mês. Apesar dos pesares, tivemos um saldo positivo, né? Eu consegui favoritar um livro. Acho que no mês anterior eu favoritei 2 ou 3. Mas, no geral, foi um mês bom, assim, né? Eu fiz leituras que me tiraram da zona de conforto, que me fizeram parar pra refletir, né? Sair do óbvio um pouco. E é isso. Só lembrando, entre no nosso grupinho do Telegram pra gente estar discutindo, né? Me siga no Instagram, porque lá eu tô sempre postando assim mais em tempo real. E principalmente me siga lá na roxinha, porque agora eu sou afiliada. E por lá, assim, eu faço sprint de leitura, a gente conversa bastante, né? Já tiveram pessoas que falaram por lá que não estavam lendo tanto assim, mas por causa do sprint acabou voltando a engatar na leitura. Então, eu fico feliz de estar ajudando vocês de alguma forma. E não esqueça que tem o link da Amazon aqui embaixo que você pode estar comprando e ajudando o canal. E é isso, muito obrigada a você que ficou aqui até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.